para comentar o assunto, o tema do dia que a gente estava aguardando. Tudo bem, deputada? Agora eu te vejo e te ouço bem. Agora acho que agora vai dar certo. Ai, que bom. Vamos ver agora. Kis, obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui contigo para a gente poder conversar sobre esse atrito, como está aí no título. Estou à tua disposição. Tudo que tu perguntar, eu vou responder. Deputada, para a gente começar, a senhora se arrependeu de ter postado essa imagem com essa camiseta e a arma? Me arrepender de usar uma camiseta por exemplo, eu tenho várias camisetas dos mais diversos temas. Quando eu voltar para Santa Catarina amanhã, acho que vou fazer um vídeo perguntando qual das minhas camisetas não vai ofender. Eu tenho uma camiseta, que é um monte de caveira e um tanque de guerra passando em cima. Essa camiseta eu comprei nos Estados Unidos, né? Essa que eu tô falando agora da caveira. Então, assim, hoje é muito tênue a linha em que você vai ser acusada de estar ofendendo alguém ou de estar incitando a violência, certo? Então, eu não me vejo, assim, eu sou parlamentar, eu tenho imunidade parlamentar, certo? Então, não vejo, assim, que eu devo pedido de desculpas a ninguém, até porque não ameacei. O meu texto é dos mais moderados, se você lê o texto, a legenda, né? Eu falo come and take it, que é uma expressão, assim como está na camiseta, de resistência histórica, milenar até, né? Então, o que acontece? Dizer que me arrependi, acho que é frouxidão fazer isso. Eu tenho que aguentar, né, as consequências, claro, dos meus atos. E, no momento, estava num clube de tiro, fazendo algo que eu sempre fiz. Visitar os clubes de tiro, mesmo antes de ser parlamentar. Falar com o pessoal, tenho vários amigos, atiradores, caçadores, colecionadores, entusiastas dessa pauta, né, que nada mais é a defesa do nosso direito à legítima defesa. Que a gente nunca defendeu ter armas para atacar alguém, mas sim para se defender de uma injusta ameaça. Então, criou uma polêmica, porque o que acontece, Kis? Eu vim para Brasília para trabalhar, certo? Para representar o meu estado, para discutir pautas importantes para o país. Eu não fico caçando na rede social dos outros o que um outro parlamentar que eu não gosto ou que eu não concordo postou para ficar gerando polêmica e acusando. Eles me parecem, né? Eu acho que é muito perigoso, inclusive, para o PT ter uma pessoa como a Gleisi na presidência do PT, em que ela fica criando atrito desnecessário aqui dentro da Câmara dos Deputados. Afinal, eu sou do maior partido, eu sou uma deputada do maior partido aqui da casa, do PL, com 99 deputados. Então, em menos de 2 meses de mandato, eles já falaram em pedir cassação do meu mandato, do Nicolas Ferreira, do André Fernandes, do Sargento Favor, que é de outro partido, do PSD. Eu acho que, para quem entende um pouquinho de política, isso não, como é que eu vou dizer, não engrandece o nosso debate democrático e também não ajuda o governo em nada. Se eles ficar criando atrito com todo mundo aqui dentro, cria uma animosidade, cria um sentimento de que a gente, toda hora que falar alguma coisa, vai ser ameaçado, assim como fez também o ministro Flávio Dino, de judicializar questões de outros parlamentares, de falas de parlamentares que fizeram em plenário. Então, acho que isso é muito grave e eu vou continuar na defesa das minhas bandeiras, vou continuar usando a roupa que eu quiser e vou continuar aguentando firme. Porque você vê, ontem a Gleisi Hoffmann, ela postou dizendo que o Flávio Dino vai investigar as questões envolvendo violência política de gênero, para que os machões não calem as vozes femininas dentro da política. Pois bem, eu nunca não vi ela se solidarizar comigo, porque ontem mesmo eu recebi um e-mail que eu posso até mandar para você, eu não vou falar aqui. O que eles falaram em fazer com a minha filha ou comigo, certo? Então, ameaças pesadas, graves, que, claro, a gente fica pensando, será? A pessoa está falando ali... eu aguento no peito, não tenho medo, pode, no sentido de eu aguento o rojão de volta, entendeu? Agora acontece quando fala da minha filha tem 3 anos, quando alguém manda um e-mail para o meu e-mail funcional aqui do gabinete,
ameaçando, inclusive, estuprar minha filha, isso é muito grave. Então, eles falaram que eu incitei a violência com uma simples camiseta e a violência que eles incitaram de volta para mim, porque a Glaze me chamou de nazista, né? Eles falaram que eu estava cometendo um crime, eles criaram toda uma narrativa delirante para me colocar como criminosa. Sou uma parlamentar que estou chegando agora aqui na Câmara dos Deputados. Isso é uma clara tentativa de intimidação para dizer, vamos mandar um recado para ela, para ver se ela fica bem quietinha e fica com medo. Só que eu não vou me calar, não. Eu não vim aqui para me calar. Eu sou representante daqueles que não têm voz, certo? Eu vim aqui para representar os 111.588 catarinenses que confiaram em mim e até mesmo aqueles que não votaram em mim, mas que me procuram, né? Pedem um conselho, uma mão amiga, para eu levantar algumas questões das mais diversas áreas. Então, essa é a minha proposta. Vim aqui para trabalhar, representar essas pessoas e não para ser intimidada. Perfeito, deputada. Inclusive, eu acho que assim, a gente precisa colocar aqui, claro, para quem está nos ouvindo, para os nossos espectadores, que há uma linha muito tênue, a gente entende, entre defesa das pautas ideológicas, que a gente sabe que todos os parlamentares têm suas pautas particulares e de defesa ideológica, obviamente, não tem como negar, mas também há também esses atos de violência. A gente tem visto isso de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita. A senhora acha que esse tipo de atitude, esses atos de violência, podem, inclusive, fragilizar pautas ideológicas, como as que a senhora tem defendido ultimamente? Fragilizar em que sentido? A defesa delas, tu diz? Exatamente. No sentido de defender essas pautas ideológicas e as pautas voltadas para o contribuinte também, né? Olha, eu não sei se enfraquece, mas o que acontece? Esse acirramento dos ânimos, quando a gente está dentro do plenário ou no exercício da função e a gente faz uma defesa e essa defesa é judicializada, é tratada como né, uma intimidação, o ministro da Justiça leva, não foi comigo, mas foi com colegas parlamentares, judicializa, leva para o STF uma fala que eles fizeram em plenário, acho que isso prejudica os nossos trabalhos aqui na Câmara dos Deputados, a nossa imunidade parlamentar, sem dúvida, que já tem sido relativizada, já não é dessa legislatura, e também nos prejudica no sentido de que, vamos dizer assim, eu tenho a questão da legítima defesa muito clara, eu falei muito disso na minha campanha, mas eu sempre tenho falado que eu fiz campanha para o Bolsonaro, eu queria que ele fosse o presidente nesse momento, mas passou a eleição, eu vim aqui para ajudar o meu país, para fazer com que as pautas econômicas, como você falou, o contribuinte, né, que é quem gira todo esse país, tudo que paga tudo que está aqui em Brasília, ele está esperando um resultado nosso, seja de direita, seja de esquerda. Então, por isso que eu digo, esse acirramento, no sentido de ficar tentando caçar ou calar outras vozes, nos prejudica porque a gente deixa de debater os temas mais relevantes, né? Por exemplo, esse governo, o presidente que está aí hoje, ele ainda me parece que não desceu do palanque. Ele fala, inclusive, abertamente em fazer vingança, em fazer revanche, e me parece muito preocupante, porque eu tenho falado desde o primeiro dia de mandato que eu não quero fazer a oposição do quanto pior, melhor. Inclusive, o presidente Bolsonaro, em uma oportunidade após o segundo turno, que eu falei, não sei o que lá, tem que votar contra, e ele falou, pense no seu país, não faça oposição do quanto pior, melhor. Se tiver alguma coisa boa, que de fato é boa para o país, pense, não faça o que fizeram comigo. Então, essa é a postura que eu tenho adotado, só que com esses ataques às nossas defesas, ao que a gente posta na rede social, ao que a gente fala aqui, né, que o PT tem adotado essa postura e outros parlamentares também de esquerda, nos afasta. Por que a gente, só porque a gente pensa diferente, em certas pautas a gente vai convergir? Por que a gente não pode conversar? Por que a gente não pode pensar, não, nessas pautas aqui a questão da arma tem polêmica, eu sei. Tem deputados que querem desarmamento total, querem controle total, e eu não, eu sou do outro lado, né? Eu quero
que as pessoas têm o direito, mas não impede de pautas, por exemplo, como na questão... eu aprovei, em menos de 2 meses de mandato, um projeto de lei aqui nessa casa já, o que é muito orgulho para mim, sabe? Acabei de chegar, já aprovei um projeto 737 de 2023, que foi para o Senado, para que as mulheres tenham direito a acompanhante quando estão vulneráveis, em procedimentos com sedação. Enfim, tem algumas pautas que a gente pode conversar. Então, é desnecessário, certo? Esse clima aqui dentro, porque, como você falou, as pessoas, o cidadão brasileiro, o contribuinte, ele está esperando o resultado do nosso trabalho aqui dentro da Câmara dos Deputados, do governo, do poder, né, do executivo, desse governo Lula. Então, eu acho que ele falou em pacificar o país, só que as falas dele não condizem com isso. Tivemos a fala dele agora mais recente, que você estava falando antes de eu entrar, sobre o ministro Sérgio Moro, certo? Falando que só ia descansar quando ele pontinhos, vamos falar outra palavra, quando ele ferrasse o Sérgio Moro, né? Então, isso não é postura de um presidente da República. Isso não me parece que... Eu entendo até como uma quebra de decoro do cargo, porque o Sérgio Moro é senador da República, certo? Então, como a Gleisi me chamou de nazista, eu sou tão deputada quanto ela. O que é isso? Então, vamos ficar se xingando aqui dentro e os trabalhos da casa não vão ser tocados para frente? Isso é inadmissível. E o que eu sempre falo é que parece que um lado pode falar tudo. E o nosso lado, qualquer coisa que a gente posta na rede social, nós somos criminosos, nós somos atacados, enfim, e chamados das mais variadas coisas e que afetam, sim. Eu sou uma pessoa resiliente, forte, combativa, mas não vou falar que às vezes a gente recebe uma mensagem como a que eu recebi ontem, que eu não fico pensando, temendo pela vida da minha filha, certo? Então, é até contraditório. Quanto mais ameaças eu receber, mais eu vou defender a pauta da questão das armas, mais eu vou precisar de uma arma para me defender a minha filha, a minha família. Então, eu acho que está na hora de rever esse conceito, né? Eles estão no poder, o PT está no poder e eles estão hostilizando pessoas que poderiam convergir em algumas pautas aí para que o país vá para frente. Deputada, eu concordo muito com o que a senhora falou em relação a que, em muitas situações, esse tipo de atitude e algumas posturas de parlamentares, deputados, senadores, etc., acabam desviando o foco daquilo que realmente importa, né? Que são as pautas do interesse do contribuinte, do interesse da nação. A gente está vivendo uma grande avalanche de informações sobre a reforma tributária, que é uma pauta importantíssima, inclusive. E muitas vezes essa situação e esses casos acabam desviando o foco. Inclusive, a Gleisi Hoffmann foi ao STF para tratar desse assunto. Agora, voltando para um tema, como é que a senhora acha que a direita se sentiria caso fosse o contrário? Um parlamentar da esquerda postasse uma camiseta que, obviamente, insinuasse alguma coisa voltada para o Bolsonaro com uma arma. A senhora acha que a direita reagiria bem? Assim, ó, o Kiss, eu acabei de receber uma foto aqui até de um protesto que teve lá na minha cidade, em Criciúma. Vou tentar colocar aqui na tela para você. Se quiser me mandar aqui no WhatsApp, eu transmito para o pessoal. Depois eu te mando ali. É assim, ó, é o Bolsonaro num pau ali e tocando fogo, certo? Fogo mesmo. Fizeram isso aqui. Então, o que acontece? Isso aconteceu diversas vezes durante na outra legislatura, na outra gestão, né, contra o Bolsonaro, cabeça rolando, inclusive artigos de jornal falando morte, certo? Então, eu vou falar uma coisa. Se desagradou alguém, né? Enfim, com certeza desagradou. Né? Isso é um fato. Né? Como uma camiseta de flor também pode desagradar. Mas o que esse aí é do campo do presidente do Banco Central, né? Esse que eu posso te mandar depois é do Bolsonaro, que aconteceu lá em Criciúma, Santa Catarina, na minha cidade, na época da pandemia. Mas o que acontece? Inclusive, eles mandavam a gente ficar em casa e fazer protesto contra o Bolsonaro, muito engraçado. Mas
Só que é uma linha muito tênue, Kiss, né? Eu sou jornalista também, a minha formação, trabalhei 12 anos na área de comunicação social, né? Acho que a imprensa tem um papel fundamental na nossa democracia. Sempre tive um bom relacionamento com a imprensa catarinense, graças a Deus, né? Cordial, de respeito, de admiração mútua. Então, o que acontece? A gente tem que fazer essa defesa, a defesa da liberdade de expressão. Quem se ofender, claro, tem todo o direito de buscar o poder judiciário e tal, só que eu tenho imunidade parlamentar. E eu, na minha vida, jamais ameacei, citei ódio contra qualquer pessoa, né? Sou uma pessoa do diálogo, uma pessoa da conversa, combativa, firme, né? Muitas vezes faço defesas exaltadas daquilo que eu acredito, porém, como falei, estou aqui à disposição de todos os colegas deputados para que a gente trabalhe pelo Brasil. Claro que quando eu vi isso aqui do Bolsonaro, eu não gostava. Só que o que acontece? Eu não processei ninguém sobre isso aqui. Você tá entendendo? Ou não quis calar a voz de ninguém. Perfeito. Deputada, para a gente encerrar, esse bate-papo está interessante, mas o meio-dia é um programa curtinho mesmo, a gente troca aqui ideias sobre os temas mais relevantes, obviamente. Desse contexto todo, eu sei também que a senhora entrou com ação no STF também, no que diz respeito à fala da Gleisi Hoffmann, que a chamou de nazista. O que fica de lição em todo esse processo? A senhora está começando agora, nova parlamentar, mas eu sei que muita vontade de fazer a diferença, de trazer novas ideias e trazer novos projetos. Mas o que fica de lição nesse contexto todo? Então, Kiss, eu ainda não ingressei com a ação na STF, porque o meu advogado me mandou e eu estava lendo, porque eu também sou advogada, então eu gosto de olhar os mínimos detalhes. Mas entrarei sim, provavelmente até o final do dia de hoje, amanhã. Como eu vou falar bem sinceramente, eu acho que o STF, Supremo Tribunal Federal, é uma instituição respeitável. Os ministros, eles têm muito trabalho já, né? Não é fácil cuidar da ordem constitucional desse país. E o PT, esses deputados, eles ingressaram com uma ação lá no STF contra mim por causa de uma camiseta, enfim, por causa de uma postagem minha na rede social. Eu acredito que os ministros têm muito mais coisas importantes para lidarem na situação atual que o Brasil se encontra. Mas já que eles ingressaram lá contra mim, né, eu também ingressarei lá no STF, em que país tenha outro entendimento disso. O que fica de lição é o seguinte: estão tentando calar todo mundo aqui que se levanta para falar uma coisa fora da caixinha ideológica do que eles pensam. Porque você não pense, não, na minha opinião, que eles não quiseram, assim, não foi somente a ofensa. Eles assim, opa, tá aí uma oportunidade para calar uma parlamentar que pode incomodar a gente aqui. Então, vamos com tudo. Parece que foi uma coisa organizada, né? Não tem aquela época que eles falavam o gabinete do ódio, você deve lembrar, mas é uma coisa orquestrada. Vai um, vem outro, e as coisas começam a escalonar de uma maneira na rede social para um cancelamento. Então, o que fica de lição, na verdade, eu gostaria de deixar aqui uma fala minha. A ordem constitucional desse país, as nossas leis, né, as nossas instituições, o Supremo Tribunal Federal não é o Twitter, não é o cancelamento do Twitter. Existem leis nesse país, existe um Supremo Tribunal Federal, é muito importante para a nossa democracia, e eu tenho certeza, eu confio nas instituições desse país, né? Senão não seria deputada federal. Eu confio nas instituições desse país, certo? E eu tenho certeza que as instituições desse país não tratarão fatos como esse como se fosse o cancelamento de Twitter da internet. Perfeito, deputada. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. A gente entrevistou agora a deputada Júlia Zanatta, que trouxe esclarecimentos aí sobre os recentes casos, sobre o recente fato do uso de uma camiseta em que elas portavam a arma, inclusive também a ofensiva da Gleisi Hoffmann sobre o assunto. Obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. As portas do meio-dia estão abertas. Obrigada, Kiss. Foi um prazer estar com vocês. Estou sempre à disposição.
Um abraço. Obrigada, deputado. Um abraço.